Olá, inscritos! Hoje eu vou dar pra vocês 10 dicas de filmes sobre fotógrafos. O primeiro filme se chama Imagens do Além e ele conta a história de um casal que vai passar a lua de mel no Monte Fuji e no meio do caminho, sem querer, eles atropelam uma mulher. E essa mulher misteriosamente desaparece. Lá nesse chalé que eles ficam no Monte Fuji em lua de mel, ele faz umas fotos dela com uma médio formato. E quando eles chegam em Tóquio, que é a cidade onde eles vão trabalhar e morar, eles revelam essas fotos e as fotos saem com uma mancha branca. A menina já começa a achar que é alguma coisa paranormal, mas o cara acha que a câmera tá com problema. Depois disso ele vai fazer um editorial de moda lá em Tóquio e algumas das fotos saem com essa mesma mancha. E aí começa a trama. Assistam, que é um filme de suspense. Eu achei muito legal porque ele retrata bem a vida de como é um fotógrafo de moda, como é um editorial de moda, e o cara tem um estúdio muito legal. O segundo filme se chama Nascidos em Bordéis. Na verdade não é um filme, é um documentário. Ele conta a história de uma fotógrafa chamada Zana. Ela vai morar numa região bem pobre da Índia, onde todas as pessoas que moram lá, as mulheres e as crianças, são pessoas que trabalham com a prostituição. E a Zana faz um workshop com as crianças do lugar e ensina as crianças a fotografar. É muito legal o filme, bem triste também, só que a Zana dá uma oportunidade enorme para essas crianças e muitas delas têm a oportunidade de estudar numa escola melhor e de ter uma vida diferente, porque se elas continuarem lá nesse lugar, elas vão acabar indo pra prostituição também. O terceiro filme se chama Tirando o Atraso. É um filme novo do Zac Efron. Eu achei muito engraçado, eu e o Max a gente assistiu várias vezes. Algumas amigas minhas assistiram e não gostaram tanto, mas eu achei super legal. Conta a história do Zac Efron, que é um cara que vai se casar, que ele tá noivo, vai se casar. E a noiva dele é um pouco chata, digamos assim. O avô dele já percebe isso na hora. E no enterro da avó dele, o avô pede que o Zac Efron leve ele até a Flórida. E nesse meio caminho acontecem várias coisas engraçadas e o sonho do Zac Efron é ser fotógrafo, então assistam. O quarto filme é um clássico do cinema, se chama Janela Indiscreta. Acredito que muitos de vocês já tenham assistido, mas se vocês são novinhos e não assistiram ainda, assistem, que esse filme é muito legal. É um filme antigo, então ele é um pouco diferente dos filmes atuais, ele é um pouco paradinho, assim. Mas é muito legal, ele conta a história de um fotógrafo que sofre um acidente de trabalho e ele quebra uma das pernas. Então, como ele não tem muito o que fazer, ele começa a bisbilhotar a vida dos vizinhos e fica olhando pela janela. Ele mora em Nova York e ele consegue ver a janela de várias pessoas. E no meio de uma noite, quando ele tá meio dormindo, meio acordado, ele acha que um dos vizinhos matou a esposa. E aí começa a trama, a investigação, é um filme bem legal. O quinto filme se chama Cidade de Deus, que eu acredito que muitos já tenham assistido, porque é um filme bem conhecido, um filme brasileiro bem conhecido. E ele conta a história do Buscapé, que é um menino que mora na favela da Cidade de Deus, e ele sonha em ser fotógrafo. Então, mesmo com toda a criminalidade, toda a violência da favela, ele consegue vencer e retratar a favela através do olhar dele. O sexto filme se chama A Vida Secreta de Walter Mitty. É um filme bem engraçado, ele conta a história de um cara bem tímido, bem sonhador, que trabalha no setor de revelação de filmes de uma revista. Essa revista ela vai fechar as edições impressas, ela não vai mais imprimir revistas, e o fotógrafo mais famoso da revista envia um envelope com todos os negativos das fotos para a última edição. E justamente a foto da capa não tá ali naquele envelope. Então o Walter ele começa uma busca gigante pela foto da capa. E no início assim é um pouco confuso, porque como ele é muito sonhador, a gente não sabe se ele tá sonhando, se aquilo realmente tá acontecendo, mas no final você... eu fiquei rouca. Mas no final você entende tudo e é muito legal o filme. O sétimo filme se chama 5 Dias de Guerra e conta a história de um fotógrafo e de um cinegrafista que vão fazer a cobertura da guerra da Geórgia contra a Rússia. É um filme bem violento e tá aí um trabalho que eu não gostaria de fazer, mas é um filme bem legal pra você que quer saber como é a vida de um fotógrafo jornalista. O oitavo filme se chama O Sal da Terra e conta a história de um dos fotógrafos que eu e o Max mais gostamos, que é o Sebastião Salgado. É um filme um pouco difícil de encontrar, mas se você encontrar, assista, porque ele é muito legal. O nono filme se chama Fotografia de um Assassino. É um filme meio sessão da tarde, assim, meio bobinho, e conta a história de uma menina e da mãe dela, que elas se mudam pra Hollywood, porque elas tiveram um problema na cidade onde elas moravam, um problema de violência. E logo que elas chegam nessa nova vizinhança em Hollywood, a menina gosta muito de fotografia, ela ganha uma lente zoom, e ela começa a fazer umas fotos dos vizinhos dela, e ela acaba fotografando um dos vizinhos discutindo com a vizinha. Dias depois essa vizinha desaparece, depois eles descobrem que ela morreu, e aí começa toda a trama do filme. O décimo filme, que eu acho que é um dos filmes que eu mais gostei, é um filme bem antigo, ele se chama Cinderela em Paris. É um filme da Audrey Hepburn, é muito fofinho. Ela trabalha numa livraria e um fotógrafo e a editora-chefe de uma revista simplesmente invadem a livraria onde ela trabalha e começam a usar a livraria de locação para um editorial de moda. Depois eles acabam achando a Audrey bem interessante e querem que ela seja modelo do próximo editorial de moda deles e acabam levando ela para Paris para fazer as fotos.
É um musical, é um filme bem antigo, mas eu acho que vocês vão gostar, porque ele mostra bem como é uma editoria de moda. Então é isso, se vocês assistirem algum dos filmes, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, e não esqueçam de dar aquele joinha. Tchau!